Olá, tudo bem com vocês? Sou o pastor Alex Xavier, sou um dos líderes da Igreja Batista Soli Deo Glória. Estamos estudando aqui a respeito do período do Império Romano, ao qual influenciou a Palestina com questões políticas, culturais e sociais. É interessante notar que a província da Judéia, que é o nosso foco, era governada por um sistema colonial e possuía certas prerrogativas do Império, especialmente no período em que Jesus surgiu e realizou o seu ministério. O imperador permitia que algumas províncias mantivessem a sua religião, como foi o caso dos judeus. Assim, apesar de o culto ao imperador ser mandatório, para os judeus era opcional, pois não representavam uma ameaça, sendo uma religião de difícil acesso e conversão. Não proselitista, o procurador representante do Império na Judéia focava mais em questões financeiras e institucionais, enquanto o Sinédrio, liderado pelo sumo sacerdote, cuidava das leis de conduta e religião. Tendendo mais para a questão política do que para os assuntos do templo, isso reflete a politização dos judeus, como o sumo sacerdote atuando como um líder político, e o Sinédrio tomando decisões representativas, funcionando como partidos políticos na estrutura judaica. Notavelmente, a ambição pelo poder corrompeu o Sinédrio, transformando-o em um símbolo de liderança injusta, interesseira. Esse é o contexto encontrado no período do Novo Testamento, durante o ministério de Jesus, marcado por disputa entre sábios e mestres da lei, que questionavam Jesus sobre perguntas polêmicas. Jesus representava uma ameaça à estrutura de poder do judaísmo, no contexto romano, o que é crucial para compreender a política no mundo greco-romano. É importante reconhecer que os filhos de Herodes, o Grande, conhecido naquela época por ter assassinado, mandado matar os bebês de 2 anos abaixo, eles exerceram influência sobre a Palestina na primeira metade do primeiro século. Outra figura notável mencionada no Novo Testamento é Agripa, o grande rei. Foi uma figura perante o qual Paulo se apresentou diante dos judeus. Ele se destacou como um grande político, respeitando os sentimentos religiosos do povo, sendo apoiado até pelos fariseus durante o seu reinado. Perseguiu os apóstolos, resultando na morte de Tiago, filho de Zebedeu, e na prisão de Pedro, que mais tarde conseguiu escapar por intervenção divina, conforme o texto do Novo Testamento. Além da influência dos fariseus, Agripa era helenista romano, apaixonado por construções, tendo tentado expandir Jerusalém com a chamada Terceira Muralha, mas não concluiu a obra devido à sua morte no ano 44 depois de Cristo. Evento registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 21 a 23. Seu filho, que herdou o trono, não recebeu os mesmos poderes do pai, por ser menor de idade. Segundo a lei romana, tornou-se procurador de Roma, em Cesareia, até atingir a maioridade. Posteriormente, governou alguns territórios por um tempo entregues por Nero, o imperador, mas sem grande expressão política. Percebemos nesse contexto do Império Romano, no Novo Testamento, que havia governadores romanos responsáveis por interesses como tributos, impostos e questões militares. Entre eles, destaca-se Pôncio Pilatos, conhecido por seu papel de governador romano e representante imperial, liderando o julgamento de Jesus. Outros governadores, como Marco Antônio Félix e Pórcio Festus, também são notáveis, pois foram responsáveis por ouvir a defesa do apóstolo Paulo, impressionando-se com a sua sabedoria, conforme o registro no livro de Atos dos Apóstolos. Judeus, por sua vez, manifestavam grande revolta e resistência dentro do Império Romano. Outro aspecto relevante é a economia da época, cuja administração teve uma contribuição significativa no surgimento do cristianismo. Convido você a explorar mais sobre esse tema e a aprender comigo no próximo vídeo. Encontramos-nos lá. Um grande abraço. Fiquem com Deus.